Olá, meus amados. Bom dia, queridos. Bom dia, com muita alegria. A paz do Senhor a todos. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E hoje, sábado, um feliz, iluminado, abençoado sábado a todos. Louvado seja Deus por mais uma manhã podemos compartilhar uma palavra maravilhosa do Senhor para os nossos corações, uma reflexão muito, muito importante, algo que eu amo falar. Hoje nós vamos falar sobre fé, sobre acreditar. Nosso título hoje é Acredite, né? Acreditar é ter fé, fé é acreditar, é ter certeza absoluta de algo, né? Muitas vezes, querido, nós desejamos algo, como já aconteceu algumas vezes comigo e meu esposo, desejávamos um imóvel e ali nós já imaginávamos dentro daquele imóvel e assim o Senhor fazia acontecer. Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, do jeito que a gente determinava, do jeito que a gente pedia, assim o Senhor realizava. E todas as coisas que eu vou dizer aqui, meus queridos, é para a honra e glória do nome do Senhor, não é para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor em Mateus 7:7 fala: Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Essa palavra fala, né, em continuação, sobre nós pais, quem é pai, mãe sabe, né? A palavra do Senhor fala que se o seu filho te pedir pedra, se o seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra. Se o seu filho te pedir peixe, você vai dar uma cobra. Se nós que somos maus, né, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a nós se pedirmos. Então, querido, nós temos que pedir, desejar e ser específico no que a gente quer, porque quando a gente recebe, a gente testemunha e fala assim: olha, eu pedi algo assim e o Senhor me deu o que eu pedi, né? Me lembro, são muitos testemunhos, queridos, vou tentar resumir para não alongar muito, mas graças a Deus, louvado seja o Senhor. Muitos e muitos são os testemunhos, mas eu me lembro que meu esposo sempre pediu uma casa, queria uma casa que tivesse árvore em volta, e eu ficava pensando, meu Deus, aonde a gente vai arrumar uma casa que tenha árvore toda em volta, né? E olha nós aqui nessa casa com a árvore toda em volta. O Senhor nos deu do jeitinho que o meu esposo desejou. E eu sempre sonhei ter uma suíte. Quando nós casamos, meu marido fez um banheirinho dentro do quarto. E para mim estava linda, maravilhosa aquela suíte. Porém, todos os visitantes, todos que nos visitavam, tinham que passar pela cozinha, pela sala, para ir no banheiro lá no nosso quarto. Então, queridos, eram 3 cômodos e o banheiro era no quarto. Ao invés de eu fazer um banheiro por ali, pela sala, ou pela cozinha, ou pela área de serviço, não. Eu queria uma suíte, então eu pedi meu marido que fizesse no quarto. Mesmo que todos passavam dentro, ainda assim eu queria uma suíte. Mas o Senhor sempre conheceu o desejo no meu coração e eu queria muito ter uma suíte. E o Senhor nos deu essa casa cheia de árvore em volta e tem várias suítes. Querido, não estou dizendo nada aqui para me engrandecer, nos engrandecer não, mas para engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor é detalhista, o Senhor é grandioso, Ele é Deus de coisas grandes, Ele dá além do que a gente sonha e imagina, né? Então o Senhor nos deu essa casa, tem várias suítes aqui, acho que tem 4. E eu posso estar escolhendo e, enfim, já dormi em todas, às vezes eu dormi em uma e outra. E louvado seja o Senhor, queridos, são muitos e muitos testemunhos. Deus tem nos honrado, nos suprido, nos dado além do que a gente sonha ou imagina.
e Ele é grande, o Senhor é um Deus grande. Nós não andamos por vistas, né? Mas nós andamos por fé, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Se nós fôssemos ver recursos, dinheiro, jamais poderíamos comprar nada do que temos, porque nunca tivemos dinheiro guardado, ou um crédito aprovado em Caixa Econômica ou coisa do tipo, ou um ótimo salário, uma ótima profissão. Sempre fui costureira, meu marido motorista, por um tempo lavava carro, né? Tinha um lava rápido que o Senhor nos deu também com muito esforço para a glória dele. É um lugar onde temos recursos que saem de lá para a glória do Senhor Jesus. O Senhor Deus é um Deus grandioso, é um Deus de milagres, é um Deus, né, que realiza sonhos. Então, querido, se você tem um sonho, não desista dos seus sonhos. Não pense que é grande demais para você. Não pense que você não pode ter aquela casa dos seus sonhos ou aquele carro. O Senhor pode. O Senhor te dá. Sonhe, sonhe, vá atrás, faça como fala a palavra de Tiago, né? Aqui em Tiago 2,17 fala que a fé sem obra é morta. Então a gente não pode também ter só fé e não ir trabalhar e correr atrás, nem acordar cedo, dormir tarde, enfim, nós temos que nos esforçar. Sim, com certeza. Tudo que o Senhor nos deu a oportunidade de conquistar e nós fomos para cima com muita fé, garra, ousadia, coragem, determinação, sem desanimar, sem parar no meio do caminho, né? Lutamos, vencemos para a glória do Senhor Jesus. Então, queridos, a nossa leitura diz assim: acreditar não é uma jornada fácil, é dizer simplesmente: você precisa acreditar. Acreditar não é uma jornada fácil e dizer simplesmente: você precisa acreditar é insuficiente, pois diversos obstáculos impedem a fé de se desenvolver. Questões familiares, desilusões, falta de confiança e preconceitos podem ser barreiras que buscam inviabilizar a fé de uma pessoa. A decisão de crer requer coragem, confiança e um conhecimento profundo de quem é Deus e do que Ele pode fazer, porque a fé se manifesta quando vamos além da zona de conforto. Pedro, um discípulo de Jesus, experimentou isso ao caminhar sobre as águas. Sua fé inicial permitiu esse efeito extraordinário, mas o desviar o olhar para os ventos contrários quase afundou. Acredito que a fé deve ser construída e desenvolvida por meio de experiências que vivenciamos a cada intervenção de Deus que experimento em minha vida. Sinto-me ainda mais encorajado para seguir adiante com uma fé ainda mais ousada. Tudo, porém, precisa de um ponto de partida. Assim como ao começar a se exercitar em uma academia, você não espera um resultado imediato, mas que ele irá aparecer após meses de dedicação. Com a fé não é diferente. Todos os grandes passos de fé que dei em minha vida se apoiaram em minha confiança em Deus, pois ao ver que Ele já tinha feito por mim no passado, enxergava que o novo desafio seria apenas como dar mais um passo. E é verdade, queridos, quando nós temos experiências com Deus, nós sabemos que nós podemos ir mais além, sempre mais além, né? Convido você a dar passos de fé a partir de hoje. Rompa com a estagnação e se afaste daquilo que tem desviado seu foco ou abalado sua confiança em Deus. Lembre-se de tudo aquilo que o Pai já fez por você e ancore suas esperanças na fidelidade dele. Dê passos de fé e veja o mar se abrir diante da sua vida. A nossa frase de hoje fala assim: para quem tem fé em Deus,
o impossível é temporário. E é verdade, querido, quando nós temos fé em Deus, nós vivemos. É só uma questão de tempo. E olha lá, a gente dentro daquela casa, dentro daquele carro, dentro daquele lugar tão sonhado, vivendo, né, os nossos sonhos. Deus é maravilhoso e fiel para cumprir todos os sonhos. Não que isso seja tudo, né, porque vaidade, tudo é vaidade, nós não vamos levar nada, mas o Senhor, o nome do Senhor é exaltado através desses milagres, né? Então tudo é para honra e glória do nome dele. A nossa palavra-chave de hoje é fé. Então, queridos, vamos andar por fé e não por vista, né? Não, nós temos que viver do que cremos, não do que vemos, porque se eu e meu esposo fôssemos viver do que vemos, dos nossos recursos, dos nossos salários, nós não estaríamos onde estamos hoje, porque tudo que foi conquistado foi 100% pela fé, nunca com recursos humanos. O Senhor dava a oportunidade, a gente abraçava com todas as forças, sem saber como ia fazer para pagar, mas o Senhor nos dava todos os recursos e nós pagávamos tudo em dias, e o Senhor nos honrava e nós nos alegrávamos junto com as pessoas que estavam conosco ao nosso redor, vendo, né, aquela conquista, sabendo que foi Deus, 100% Deus, que nós mesmos não teríamos condições. Então, queridos, viva pela fé, viva o milagre do Senhor. O Senhor tem o melhor para te dar dessa terra. O Senhor é Deus de coisas grandes. Então pode sonhar alto, pode sonhar grande. Ele realiza. Um beijo grande no seu coração, querido. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Nunca duvide da onde o Senhor pode te colocar, né? E é como eu comecei o devocional dizendo, quando eu me lembro da onde o Senhor me tirou e aonde Ele me colocou, eu não tenho como não me emocionar, lembrando de tudo que o Senhor já realizou na minha vida, não só financeiramente, mas espiritualmente, fisicamente. Deus é maravilhoso, nossa melhor escolha. Um lindo, abençoado, iluminado sábado, queridos, a todos vocês. Que vocês possam também ter muitas experiências, viver muitos milagres do Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Até amanhã, se o Senhor permitir.